Ele nos alcance a compreensão desta palavra que ouvimos e do mistério que celebramos. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos diante do acontecimento extremo da história da relação de Deus com a humanidade. A que ponto chegou a distância do homem e da mulher para com Deus? A que ponto chegou essa distância que o Senhor teve que descer aos abismos, às profundezas das entranhas do sofrimento nosso, do nosso luto, da nossa morte, da sepultura, para devolver-nos em plenitude, face a face com Deus. As leituras que acabamos de ouvir nos falam desta relação com Deus. O desejo nosso de viver a nossa vida segundo uma compreensão equivocada de liberdade e, mais ainda, uma compreensão equivocada do que é o amor, nos afastamos da face de Deus. Cantamos no Salmo de hoje, Salmo 30, no versículo 17, mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me. Nem tão serena, tão desfigurado, diz o profeta Isaías, neste poema épico do livro do profeta Isaías, no capítulo 52 e 53 que ouvimos, chamado o poema do servo sofredor, que descreve, como eu falava no domingo de Ramos, assim como Zacarias pintou um Messias humilde, manso, montado num jumento, não armado, mas um eliminador de armas para promover a paz entre todos os povos e nações. Agora o profeta Isaías descreve uma outra característica ou um outro modo de se contemplar a face do Messias, o servo sofredor. Tão desfigurado ele estava que nem parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos dele? Pergunta o profeta. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Pegue comigo no seu livrinho, na página 71. No versículo 3. O segundo parágrafo, que tem lá o capítulo 53, verso 1, depois desça a olhar, no meio do parágrafo está o versículo 3, diz assim: era desprezado como o último dos mortais. Leamos: homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele
tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. O que lembra? A gente andando pelas ruas de Goiânia hoje em dia, né? E encontrando esse pavor da realidade dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua. Jesus foi parar nos escombros do mundo e da sociedade que gera esse lixo descartado, que a gente encurta o caminho, tapando o rosto para não olhar o desprezo. A questão é que nós precisamos enfrentar a face deste homem coberto de dores. Versículo 4. Vamos contemplar a face dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Olhe para a cruz. Ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Entregue suas enfermidades e suas dores, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre ele mesmo as nossas dores. Põe suas dores físicas, emocionais, põe suas dores mentais, morais, espirituais, põe suas dores nele. Versículo 5. Mas ele era ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Estenda a mão para a cruz e agradeça a Jesus como talvez você nunca agradeceu. Diga a ele: obrigado por pagar esse preço da nossa paz, por suas feridas pagar o preço da nossa cura. Estenda a mão e reze. Se você está curado, agradeça as curas. Se você está ferido, entregue suas feridas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. O preço que o Senhor pagou da nossa paz e da nossa cura. Versículo 7. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como uma ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. 8, leiamos. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Passe a página. Versículo 6. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos. Estranha essa afirmação, né? A reação que a gente tem imediata é falar: por quê? A área que estão os túmulos dos ricos é a ala do cemitério onde estão as sepulturas dos ímpios, será? As conjecturas são muitas. O que nós precisamos é ter coragem de entender que às vezes, nem sempre os túmulos mais bem cuidados, os túmulos mais caros, as sepulturas mais sofisticadas,
representam uma vida moral perfeita. É disso que ele está dizendo. Representa uma vida espiritual reta. Versículo 11. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. O meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Pronto. Aqui eu queria entrar propriamente. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Nós gostamos de condenar as pessoas que nós achamos injustas e gostamos de amaldiçoá-las e sentenciar que desejamos vê-las castigadas e punidas. O meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. A partir de hoje, precisamos olhar para Jesus e para nós mesmos e deixar de sermos carregadores de culpas. Gente que se culpa demais, facilmente desenvolve muitas enfermidades e doenças e patologias psicoemocionais, diz a ciência e diz a psicologia. A culpa, ela só acumula um grau de desordens, começa na emoção, mas de tanto emitir ondas e vibrações de emoções feridas, fere e lesiona o corpo, lesiona o coração especialmente, o cérebro e a alma. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. Ele não foi punido, não chegou a essa situação só porque ele é bonzinho. Não, ele entrou nessa extrema realidade porque a realidade do pecado e dos crimes nossos são horrorosos. São horrorosas as realidades. São realidades extremas. Hoje eu tenho repetido e vale voltar a dizer: tem dois tipos de gente muito doente dentro da igreja e do cristianismo. Aquele povo na igreja para quem tudo é pecado, culpa, mas tem aquele tipo de gente para quem nada é pecado e nada é errado. O que conta é a liberdade e o amor. A punição a ele imposta é o preço da nossa paz, suas feridas o preço da nossa cura. Deixemos de ser gente que carrega não a paz, não a cura, e carrega culpa, guerra, conflito, tensão, ferida em nós e ferimos-nos mutuamente. Deixemos de ser carregadores de feridas, de enfermidades, de guerras e de conflitos, de tensões. Sejamos mulheres e homens tocados pela graça da cura que Ele nos deu as condições necessárias para que caminhemos neste mundo guiados pelo dom precioso de sua graça. Segunda leitura, no versículo 16. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 16, diz assim. Capítulo 4, versículo 16, diz assim. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia, leamos, e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça.
Não tenhamos medo da cruz. A cruz é o trono da graça. Foi na cruz que ele experimentou o tormento maior, o preço que ele teve que pagar para devolver-nos o estado de graça. Aí no capítulo 5, verso 7 diz assim: Cristo nos dias de sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, leamos, por causa de sua entrega a Deus. Foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Só há atendimento se há entrega. Só somos atendidos se entregamos. Na maioria das vezes nós rezamos e queremos que Deus age, mas que Ele saia da realidade dele para entrar na nossa, age, abençoe, mas continue lá e nós cá. Para ser atendido é preciso entrega, é preciso pôr-se nas mãos dele, como Jesus fez na relação com o Pai. Olha o que diz o versículo 8: mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que sofreu. São duas palavras que apavoram o mundo de hoje: sofrimento e obediência, obediência e sofrimento. São duas palavras que nós temos medo delas. Os pais estragam e machucam os filhos porque têm medo de educar as crianças à disciplina da obediência, porque parece que alcançaram uma interpretação equivocada da liberdade, da felicidade e do bem de uma criança, que para ser uma pessoa sadia não pode sofrer nada. Obedecer é um peso, tem que ceder e ceder e ceder. Aprendeu o que significa a obediência por aquilo que sofreu. A paixão de Cristo e o sofrimento de Cristo, as feridas de Cristo, com as quais Ele pagou o preço da nossa paz e da nossa cura, não estão nos anunciando que nós devemos ser um bando de pessoas que vivem neste mundo num estado de alienação e abstração da realidade, que a gente não sente nada dos problemas, não enxerga nada de problema no mundo e não enfrenta nenhuma tribulação. Não é sobre isso. É sobre viver esta vida na obediência, dispostos a sofrer, porque nós já entregamos nossa vida na mão dele. E toda pessoa que eu acompanhei na minha vida de padre, que deu conta de no sofrimento entregar-se nas mãos de Deus, o sofrimento parou de provocar nela o pavor que provocava antes que ela entregasse. Toda pessoa. Quando a gente é capaz de dizer ao sofrimento: vai continuar essa realidade, vou continuar enfrentando essa dificuldade. A questão é que daqui para frente não é mais a dor que me diz, não é mais o sofrimento que me orienta. Mesmo tendo sobre mim, meu corpo, minha vida e a realidade, as provações e tribulações, a partir daqui eu sou conduzido por um amor que me amou. Um amor que me amou e se entregou por mim. Acho que a Viviane não fica triste de eu contar a história do Pedro não, né? Viviane disse que o Pedro está aqui? Está ali. Pedro chegou na mãe dele e disse assim: mãe, só eu fiquei, meus coleguinhas todos viajaram para a Semana Santa. A Viviane, com a maior autoridade do mundo, disse ao Pedro: é verdade, meu filho, os coleguinhas de Jesus também todos viajaram, ficou só ele na cruz, com pouquíssimos aos pés da cruz. Pronto, é assim.
O que significa obediência por aquilo que sofreu, Pedro, é perder aquele paraíso que seus coleguinhas estão, para sentir-se, vem comigo no Evangelho, na página 75. Vem comigo no Evangelho. Pedro e crianças que estão aqui, aqueles que viajaram na Semana Santa nunca experimentaram, talvez, e correm o risco de nunca experimentarem esta cena maravilhosa. No versículo 23 diz assim, na página 75, versículo 23 diz assim: depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre a minha túnica. E lançaram sorte, meu pensamento está rápido. Lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Agora vem, depois de falar da sorte e da festa e algazarra que fazem com as vestes de Jesus, Jesus desnudo, despido das vestes, aí conta um segredo. Podem roubar suas vestes, podem roubar seus passeios de Semana Santa que você não foi passear e não foi se divertir, mas jamais te roubarão o que não roubaram agora no versículo seguinte. 25. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. 26. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. O discípulo que ele amava é um nome que o evangelista João dá muito provavelmente para ele. Porque ele aderiu a Jesus um adolescente, como Pedro. Se apaixonou pela causa de Jesus e viveu a vida por Jesus. Há uma interpretação dos estudiosos que dizem que João não quis colocar o seu nome como um gesto de humildade. Ele conta que aos pés da cruz estavam dos discípulos ele, não fala de mais ninguém, e as mulheres com a mãe. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarrada numa vara, uma esponja embebida de vinagre. Levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Moral da história: arrancam seus bens materiais, a sua veste, a última coisa que ele tem, mas não arranca-lhe o seu afeto, o seu amor. Bonito, né? Se você, pai e mãe, der conta de dar para a Semana Santa isso para os seus filhos e netos, conserve-se. É por aí. Se a sua vida de pai e mãe é dar coisas, honrarias, títulos, álbuns luxuosos dos lugares sofisticados que passaram o feriadão da Semana Santa, vai também. Uma hora ele se sentirá sem o afeto
daqueles meninos que nunca puderam estar ao pé da cruz para escutar Jesus, dar a eles, as meninas que nunca passaram uma Semana Santa, uma Sexta-feira Santa numa igreja e nunca experimentaram ouvir Jesus, dar a eles, Nossa Senhora, essa é sua mãe. E dar a eles mesmos, como filhos para Nossa Senhora. Ganham tudo, mas não ganha essa mãe. Amém, Pedro? Amém, Pedro? É assim. Mas ainda não é o ápice. Este é o último presente que Jesus deu antes de morrer. Parece que tudo está consumado e acabou. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Versículo 31. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Quer dizer, tira esses criminosos, esse lixo da sociedade, do espetáculo, do escárnio da sexta-feira, matando 3 pregados na cruz. Tira esse lixo que suja o visual da nossa festa solene do sábado. Então pediram Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Para que quebrar a perna? Vai que eles estão fingindo de mortos, já que são bandidos, ainda fogem. É assim que Jesus é tratado. Dá um tremor na gente. Versículo 34. Tome lá comigo, pausadamente. Leia. Desculpe. Versículo 33 e 34. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Por essa nota, os estudiosos de Bíblia pensam que esse que está ao pé da cruz, que recebeu Nossa Senhora como mãe e como filho dela, é o próprio autor. Imediatamente ele morre, Jesus morre, e ele dá testemunho de que aquele presente que ganhar Nossa Senhora como mãe, era apenas a preparação para o muito melhor que ainda viria. O sangue e a água que derramaram do lado dele. O sangue da Eucaristia e a água do batismo para a nossa salvação. Ave Maria. Quando a gente olha e pensa, agora foi vencido, agora calamos, agora silenciamos, agora ele não perturbará mais nossas sinagogas e nossos templos, agora nossos ritos e liturgias continuarão impecáveis, com os sumos sacerdotes, os fariseus e mestres da lei, ensinando o de sempre. Hoje tem uma turma querendo tacar fogo na igreja dizendo isso. Limpa a igreja porque temos que ensinar só o de sempre. Chamam até a missa de sempre e não reconhecem a nossa Santa Missa como missa. O de sempre. Exatamente para esses que fizeram uma asepsia ao redor de Jerusalém, limpando e dando um trocadinho para o soldado. Tá bom, não vai quebrar a perna dele não, mas atravessa-lhe o lado com uma lança. Toma aqui um agrado, vai lá e atravessa-lhe. Pois quando há o ápice da execração e da humilhação, exatamente quando nós pensamos, ganhamos, quando o demônio, o mal e as forças do demônio, do inferno e de Satanás pensam, agora o barulho é nosso, o silencioso sangue e a água da salvação
descem sem fazer barulho. O mal faz muito barulho, mas a obra duradoura é o bem silencioso que esta água e esse sangue da Eucaristia e do batismo derramaram do lado de Cristo. Podemos rezar por este lado atravessado de Cristo, podemos nadar como peixes das águas do batismo, entrando no manancial da água amanhã à noite, nadamos por este rio de água viva e entramos no seu coração ressuscitado, dizendo: dentro de vossas chagas escondei-me. Tão bonito isso, tão bonito isso. Ai, ai, dá vontade de abraçar a cruz assim e ficar o resto da semana com ela, só dizendo obrigado, 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 obrigado. Vamos ficar diante dela e preparar para dirigir a oração universal, quer dizer, por todas as necessidades do mundo, do universo. Preste atenção nessa oração. Esse povo louco da internet que inflama e dissemina o ódio contra a Santa Igreja, o Santo Padre, o Papa Francisco e os bispos, contra as orações que se fazem pela criação, pelas religiões. Preste atenção nessa oração universal. Não há um tema e uma dimensão da realidade que é esquecida agora diante da cruz. Todas as realidades humanas e cósmicas, de todos os povos, raças e línguas e religiões, culturas, tudo agora é colocado diante dele como uma realidade só, que ele criou, e nós entregamos para ele o governo e o senhorio universal. É esse o sentido dessa oração, para calar e silenciar esse povo louco e violento da internet, que dissemina tanto ódio e que faz nós cristãos católicos ficarmos divididos nós contra nós. Aprenda com a igreja, a una santa católica e apostólica, com os bispos, os legítimos sucessores dos apóstolos, e o Santo Padre, o Papa, o sucessor de Pedro. Com eles elevemos esta oração universal ao Senhor do universo, que deu sua vida na cruz nessa tarde por nós. Página 76, número 8 do seu folheto. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governai